Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados. Mais um dia, e esse é o dia que o Senhor nos deu, para que possamos juntos continuarmos na leitura e exposição do livro do profeta Jeremias. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo dos capítulos 47 até o 49. No capítulo 47, é lida a condenação dos filisteus, assim como antes foi lida a condenação dos egípcios, e pela mesma mão, a de Nabucodonosor. Ela é curta, mas terrível. E Tiro e Sidom, embora estejam a uma certa distância uma da outra, compartilham a mesma destruição aqui prenunciada. No verso 1, a palavra do Senhor aos filisteus, de que as águas do norte os inundariam, assim como a terra e seus moradores. Os versos 2 e 3, os homens se desesperariam com o ruído dos inimigos se aproximando, a ponto dos pais não atenderem seus filhos por estarem tomados pelo medo. No verso 4, chegou o dia da destruição dos filisteus, de cortar Tiro e Sidom, seus aliados, o remanescente da ilha de Cáfitor. Dos versos 5 ao 7, não adianta rapar a cabeça nem fazer silêncio. A espada do Senhor não descansará, pois vem dele a ordem para atacar Ascalon e o litoral. No capítulo 48, Moabe em seguida é colocado no tribunal diante do profeta Jeremias, a quem Deus constituiu juiz sobre as nações e os reinos, para receberem de sua boca a sentença de condenação. As previsões de Isaías a respeito de Moabe haviam tido seu cumprimento. Tivemos as predições lá nos capítulos 15 e 16 de Isaías, e também nós vamos ver isso um pouquinho à frente, lá em Amós, no capítulo 2. E elas foram cumpridas quando os assírios, sob o comando de Salmaneser, invadiram e oprimiram Moabe. Mas esta é uma profecia das assolações de Moabe pelos caldeus, que foram cumpridas no comando de Nebuzaradã, cerca de 5 anos depois dele ter destruído Jerusalém. Dos versos 1 a 6 nós temos a destruição predita. Ela seria grande e geral, se estenderia a todas as partes da terra de Moabe. Dos versos 7 a 8, por causa da sua confiança nas obras e tesouros, todas as cidades serão destruídas. No verso 9, os saqueadores viriam sobre eles, obrigando-os a fugir, deixando desertas suas cidades. No verso 10, Moabe era tão merecedor da punição divina que qualquer instrumento, exército que Deus usasse, deveria fazê-lo com dedicação. Os versos 11 e 12, o profeta usa a imagem de um vinho que nunca foi transferido para outra vasilha e, consequentemente, manteve seu sabor, para dizer que muitos seriam levados cativos. Dos versos 13 ao 14, Moabe terá vergonha de seu Deus e já não se consideraria um guerreiro valente. Nos versos 15 e 16, Moabe está destruído, seus jovens mortos e muito próximo à sua perdição. Nos versos 17 ao 25, os povos vizinhos lamentam sua destruição, pois todas as cidades de Moabe serão destruídas, tanto as de perto quanto as de longe, pois Deus o eliminará.
dos versos 26 a 34, Moabe se exaltou contra Yahvé, desprezando Israel. Agora o Senhor, que conhece sua soberba, o abaterá. Seria motivo de choro e lamento. Toda alegria acabaria, assim como a fertilidade da terra. E os gritos que se ouviriam seriam de tristeza e assolação. O verso 35. A situação os obrigaria a abandonarem os seus ídolos. No verso 36, o próprio profeta se lamenta. Dos versos 37 a 39, as pessoas expressam sua humilhação em todos os lugares, tudo é lamentação. Moabe se tornou objeto de escárnio para todos ao redor. Dos versos 40 a 42, o Senhor estenderá suas mãos contra Moabe, as cidades serão tomadas e ocupadas. O coração dos valentes derreterá, não serão mais povo, porque se ensoberbeceram contra o Senhor. Dos versos 43 a 44, será impossível fugir do juízo de Deus. Dos versos 45 e 46, o povo do Deus Quemos se tornou cativo. E no verso 47, uma promessa da restauração de Moabe. No capítulo 49, ao norte dos Moabitas estava o país dos Amonitas, uma nação estreitamente aliada, como vemos lá em Gênesis, no capítulo 19, versos 37 e 38, que afirmou que a terra atribuída à tribo de Gade originalmente pertencia a eles. Vemos isso lá no livro de Juízes, capítulo 11, verso 13. Eles parecem ter sido muito menos civilizados do que os moabitas e possuíam apenas uma fortaleza, Rabá, não se dedicando à agricultura, mas vagando com seus rebanhos sobre territórios árabes. Quando, no entanto, Tiglat-Pileser levou os habitantes de Gileade em cativeiro, os amonitas ocuparam grande parte da terra livre, e muitos deles provavelmente adotaram uma vida mais instalada. Naquele momento, eles possuíram Esbom, uma vez que é a cidade fronteiriça entre Ruben e Gade. É essa apreensão do território de Gade que constitui o ponto de partida da previsão de Jeremias. As profecias mais antigas contra Amon são Amós, que está lá no capítulo 1, versos 13 e 15, e Zacarias no capítulo 2, versos de 8 a 11. O cálice do furor ainda está ao redor, e todas as nações devem beber dele, conforme as instruções dadas a Jeremias no capítulo 25, verso 15. Este capítulo o coloca nas mãos, do verso 1 a 3, o juízo de Deus sobre os amonitas por terem ocupado o território que pertencia a Gade. Por isso, Rabá seria destruída e queimada, e Israel a herdaria novamente. Dos versos 4 a 5, os amonitas deveriam lamentar, pois seu deus Milcom será levado cativo, assim como seus sacerdotes e príncipes. Não adiantaria se rebelar contra Deus, porque ele traria terror e todos seriam dispersos. No verso 6, mas Deus mudaria sua sorte. Aqui termina a profecia contra os amonitas e começa então a partir do verso 7 a profecia contra os edomitas. Então dos versos 7 a 8, se os edomitas fossem sábios, deveriam fugir, porque Deus traria a ruína sobre eles. Dos versos 9 a 10, o Senhor livraria alguns, mas não adiantaria se esconder, porque assim como seus vizinhos, eles seriam destruídos.
Dos versos 11 a 13, o Senhor guardaria os órfãos e viúvas que confiassem nele, mas o restante beberia seu cálice, porque Bosra e suas cidades se tornariam em ruínas perpétuas. Dos versos 14 e 15, o Senhor convoca as nações para virem guerrear contra Edom, ainda que o tivesse feito pequeno e desprezado. Nos versos 16 e 17, Edom estava numa região alta e montanhosa, e isso fazia-se sentir inatingível. Mas a sua ruína chegará e será irreversível. Nos versos 18 a 19, como Sodoma e Gomorra, o lugar ficará deserto, e o Senhor estabelecerá quem ele escolher, pois quem poderá resisti-lo? Nos versos 20 a 22, o Senhor decretou que os edomitas seriam levados cativos. Grande seria sua queda, e que o coração dos seus guerreiros seriam como a mulher com dores de parto. Aqui termina a profecia contra Edom, e no verso 23 começa a profecia contra Damasco. Então, dos versos 23 a 27, Damasco se envergonhou por causa das más notícias. Não conseguiu se acalmar, perdeu a coragem e fugiu, abandonando a cidade da alegria. Seus jovens e homens de guerra pereceriam, e o Senhor queimaria seus muros e palácios. No verso 28, começa a profecia a respeito da Arábia, que vai dos versos 28 até o 33. Os habitantes de Quedar e dos reinos de Azor, o Senhor levantaria Nabucodonosor para destruí-los e despojá-los. Eles fugiriam horrorizados. Seu modo de vida nômade não imporia nenhuma dificuldade para a plena destruição. Seriam espalhados e o lugar onde moravam se tornaria deserto. Dos versos 34 até o 39, nós temos agora a profecia a respeito dos elamitas. O Senhor quebraria o arco dos elamitas e os espalharia por todos os países. Faria com que temessem seus inimigos e traria desgraça sobre eles, até seu extermínio. Finalmente, colocaria seu trono em Elão, destruindo seu rei e príncipes. Mas nos últimos dias mudaria sua sorte. E assim, irmãos, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos amados o texto final das profecias contra os moabitas, os amonitas e os elamitas. E se os irmãos prestarem atenção, o Senhor vai falar: depois, nos últimos dias, eu mudarei a sorte deles. Em meio a tantas profecias de destruição, irmãos, o Senhor deixou escrito para esses três povos que nos últimos dias ele mudaria a sua sorte. E essas profecias tiveram um cumprimento parcial delas um determinado tempo sobre outro povo que dominava na região. Mas ela vai ter o cumprimento efetivo nos últimos dias, na época da graça. Quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 9, quem que nós vamos ver ali? Os elamitas. Isso é para nós vermos a grandeza da graça e da misericórdia de Deus. Em certo momento, um Deus irado que trouxe o juízo a esse povo. Num outro lado, um Deus misericordioso e gracioso, que ainda na sua ira se lembra da sua misericórdia e promete a salvação a esse povo, a mudança de sorte a esse povo. E nós vemos
Logo no comecinho de Atos, os elamitas aparecendo ali, ouvindo o sermão de Pedro e recebendo o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Queridos, o nosso Deus é um Deus de justiça, mas é um Deus de graça também. E essa graça cada dia mais nos surpreende, porque a nossa mente não consegue conceber o tamanho do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.